Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Lá em 1940, o Código Penal brasileiro, em meio ao Estado Novo, a ditadura do Vargas, ele permitiu o aborto em caso de estupro, em caso de risco de vida da mãe, e posteriormente, já na redemocratização, com o STF funcionando já durante a Constituição de 88, o STF veio a entender que, no caso de feto anencefálico, não há que se falar sequer em aborto por fato atípico. Pois bem, a gente chega em 2025 com duas propostas tramitando no Congresso Nacional, uma que já foi aprovada na Câmara e a outra que já foi aprovada no Senado, e agora essas propostas estão respectivamente nas outras casas, em que se propõe, na verdade, que o Brasil volte a um período anterior a 1940, ou seja, como eu li em algum lugar, o Congresso Nacional Brasileiro de 2025, em plena vigência da Constituição Cidadã, é mais reacionário do que o Estado Novo, do que a ditadura do Vargas. E é sobre essas duas propostas, esses dois projetos que eu quero falar hoje no Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no YouTube, Alexandre Bahia no YouTube, e o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas, como o Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Pois bem, o que a gente vai ter aqui são dois projetos. Um é um projeto de lei, o outro é um projeto de decreto legislativo, ambos contra as mínimas garantias sobre aborto no Brasil. E olha que, nesse sentido, o Brasil tem uma legislação que vai ficando para trás da maior parte das democracias minimamente consolidadas, inclusive de vizinhos nossos, como o Uruguai. E mesmo nós tendo uma legislação tão restritiva, e mesmo nossa legislação sendo assim tão conservadora, o legislativo brasileiro parece não estar satisfeito. E aí, para agradar um certo público e para fazer reboliço aí perante um determinado público que aplaude esse tipo de coisa, querem sacrificar não só mulheres, mas também mulheres adultas, mas também crianças e adolescentes, com projetos que, mais uma vez, apenas não vão diminuir o número de abortos, apenas vão jogar para mais ilegalidade e mais violência contra mulheres. A gente tem o projeto de lei número 2524 de 2024, que acabou de ser aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado, e que ele quer proibir que mulheres que sofreram violência sexual possam fazer o aborto se a gestação decorrente dessa violência já tiver mais do que 22 semanas. E o outro é um projeto de decreto legislativo, o PDL 3 de 2025, que já foi aprovado no plenário da Câmara e agora segue para o Senado, que quer revogar uma resolução do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, o CONANDA, a resolução 258 de 2024, que facilita os trâmites formais para que crianças e adolescentes vítimas de violência sexual da qual decorreu gravidez possam fazer o aborto legal, previsto no Código Penal, sem tanta burocracia. E a gente sabe que apesar da lei permitir o aborto em caso de violência sexual desde 1940, mulheres adultas, crianças, adolescentes vítimas desses crimes enfrentam uma burocracia imensa para conseguir acesso a esse direito, garantido aí há mais de 80 anos. Para além de tudo, eu queria chamar a atenção de que todos os países que descriminalizaram o aborto, e eu estou falando bem mais para frente, né? Não estou falando nem dessa nossa situação atual, que já é bastante conservadora e que estão querendo jogar a gente lá para a Idade Média. Vale lembrar que na mesma semana em que esse projeto
foi aprovado, aquele primeiro foi aprovado no Senado, o ministro Barroso do STF dava uma decisão, um voto num processo, nos últimos processos que ele atuou, para permitir o aborto, para considerar descriminalizado qualquer aborto em qualquer situação até a 12ª semana de gestação. E aí nós temos ao mesmo tempo esses projetos tramitando. Mas eu acho importante a gente chamar a atenção de que todos os países que descriminalizaram o aborto, eles têm uma diminuição da taxa anual de abortos. O que pode parecer paradoxal, ou seja, as pessoas que realmente são contra o aborto, elas deveriam realmente lutar pela legalização, para que o aborto possa ser algo legalizado, para que ele possa ser algo previsto em lei e regulamentado pelo sistema público de saúde, com todas as garantias e com todas as o olhar aí de agentes de saúde, psicólogos, assistentes sociais, que vão conversar com essa mulher antes da realização do procedimento e que elas só vão poder tomar a decisão um dia depois, 2 dias depois desse aconselhamento. É por causa de situações desse tipo, de redes de proteção desse tipo, inclusive de educação sexual, de disponibilização de métodos contraceptivos seguros para mulheres, que, como eu disse, a taxa anual de abortos ela tende a diminuir exatamente nos países em que isso foi legalizado, mais do que descriminalizado, em que isso foi legalizado. Nesse sentido, existem dados sobre Portugal, por exemplo, existem dados sobre Uruguai, que são países em que, muito recentemente, você tem um antes e um depois, e há exatamente esse comparativo para mostrar. Vale a gente chamar a atenção para um dado da OMS, que exatamente fala isso. Países que proíbem o aborto, eles têm taxas mais altas de aborto. Países que criminalizam o aborto têm taxas mais altas de aborto. Isso sem falar dos riscos de vida e saúde da mulher envolvidos na proibição, porque a gente sabe muito bem que mulheres que querem realizar o procedimento, elas simplesmente realizam, não é a proibição. A grande questão é que mulheres que têm dinheiro vão fazer isso em clínicas clandestinas de qualquer forma, mas clínicas que lhes dão suporte, que lhes dão assistência integral ali à saúde, e as outras mulheres vão fazer isso de maneira clandestina, muitas vezes, aliás, é uma das maiores causas de morte de mulheres em idade fértil, exatamente abortos clandestinos. A mesma coisa que eu falei do Uruguai, a gente vai ter, é interessante, eu falei eu falei de Portugal, é interessante a gente pensar que países altamente católicos como Portugal, França, Irlanda e Espanha são todos eles países de maioria católica em que há a religião católica ainda é muito forte e são todos países em que há legalização do aborto. Ou seja, no final das contas, é um grande espantalho moral que deputados e senadores se valem para movimentar as suas bases, para garantir aí a sua reeleição no ano que vem, ao custo da vida e da saúde de mulheres adultas, meninas, crianças e adolescentes. É inacreditável que a gente, em 2025, esteja querendo voltar a um patamar do século XIX. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.